Irmãos, a graça e a paz, quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Romanos, carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, o capítulo é o de número 8. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Tenho trazido aqui mensagens sobre andar no Espírito, e é o que o apóstolo Paulo ministra aqui, em Romanos 8. Vamos ler aqui alguns trechos. Romanos 8, vamos a partir do verso 5. Diz assim a palavra do Senhor: quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte. Já a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Vamos para o verso 12 agora. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém, queridos. Até aqui, vamos orar. Senhor amado, seja o Teu Espírito, Senhor, tema aqui da nossa mensagem, a nos dirigir nessa manhã. Fala conosco, fala com cada um aqui, Senhor, de forma especial, de forma particular. Instrui-nos, Senhor, no caminho da vida. Instrui-nos na Tua palavra. Produz a Tua boa obra, Senhor. Seja a Tua vontade realizada em nosso meio. Reina sobre nós, Senhor. Nos conduz. Pedimos a Tua bênção, pedimos o perdão dos nossos pecados e a Tua graça sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, queridos. Irmãos, estamos diante de um assunto de máxima importância, porque, como vimos aqui no texto lido, porque o texto trata de um perigo muito grande. Isso nos é alertado em duas expressões que nós lemos aqui. O apóstolo Paulo nos diz que a mentalidade da carne, olha quão grave isso é morte. A mentalidade da carne é morte. Morte em que sentido, pastor? Morte em tudo que chega até a morte e a morte em si. É sofrimento, é adoecimento, é envenenamento, é degradação, em todos os aspectos da vida, espiritual, certamente, moralmente, psicologicamente, relacionalmente, familiarmente, nas finanças, em tudo. A mentalidade da carne é morte, gera morte em todas as áreas da vida. Fala também, então esse é o primeiro perigo. O segundo perigo diz que a mentalidade da carne é inimiga de Deus. Então olha o tamanho desse perigo. O que poderia ser pior do que morte? E o que poderia ser pior do que nos tornarmos inimigos de Deus? E tudo isso a mentalidade da carne produz. Então olha quanto isso é grave, quanto isso é importante de entendermos e nos livrarmos disso. Primeira coisa que esse texto nos fala, queridos, que eu acho assim espetacular, como a palavra de Deus é profunda. Porque aqui não está falando meramente de ações, como lá no texto anterior que nós lemos, na minha mensagem anterior, que fala das obras da carne. Obras da carne são ações, são atuações nossas, o que estamos fazendo. Aqui não fala a mentalidade da carne. Então, o que é a mentalidade? Existe a ação, existe a mentalidade por trás da ação. Então, que é até pior, porque a ação pode ser coisa esporádica, né? Mesmo quem tem a mentalidade do Espírito pode cometer pequenas obras da carne, pequenos deslizes. Agora, quando a pessoa tem uma mentalidade da carne, é algo que precede as ações, é a origem das ações e é algo que permeia o indivíduo. É como o indivíduo
olha a vida como ele vive, é um estilo de ser. É como a pessoa é por dentro e como ela vai depois se expressar lá fora. A mentalidade da carne, como é a nossa mente, como nós pensamos, como tudo que vem, a gente enxerga, como a gente pensa antes de agir. Então, trata de uma forma de enxergar o mundo, que é uma das passagens também mais profundas que eu conheço dos evangelhos, lá em Mateus capítulo 6, que eu acho assim de uma profundidade psicológica insuperável. Jesus diz, os olhos, aí falando do olhar, né? Não o olho físico, mas o olhar. Os olhos são a candeia do corpo, ou seja, é a lamparina, é a vela, é o que ilumina, é o farol. O olhar nosso é o que ilumina o corpo. Se os nossos olhos forem, ele disse, se os seus olhos forem bons, então se a forma sua de olhar a vida, a sua mentalidade for boa, todo o seu corpo será cheio de luz. Já, se os seus olhos forem maus, a forma de você enxergar a vida for má, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você, ou seja, essa lamparina sua, for escura, for trevas, que tremendas trevas serão. Então, veja como Jesus diz que tudo depende do olhar, queridos. A sua vida pode ser cheia de problemas, mas se você tiver um olhar bom, você vai ter luz. Agora, se sua vida for cheia de coisas boas, e se o seu olhar for ruim, você vai estar todo ruim. Então, tudo depende do olhar, porque se a gente partir para a vida, já de início, já partir para a vida com um olhar ruim, de ingratidão, de murmuração, reclamando da vida, ou achando que tudo é difícil, tudo é sofrimento, se a pessoa já parte disso, já ao despertar da manhã, o dia já está contaminado. Agora, se a pessoa acorda e já tem um olhar de gratidão, já agradecendo a Deus pela vida, já agradecendo a Deus pelo sol da manhã, já partindo para a vida com essa energia boa, como Jesus diz, e veja que a palavra de Deus não esconde a realidade, não nos aliena. Jesus nos diz, neste mundo vocês vão ter aflições, vocês terão aflições. Ah, está vendo? Eu falei que a vida é difícil, que a vida é ruim, não sei o que, aí começa a murmuração. Não, Jesus fala, vocês terão aflições, mas tende bom ânimo. Tenha uma leveza, tenha um bom humor, tenha uma alegria. Vá para a vida com essas aflições com alegria, porque se você vai para as aflições cheio de ingratidão e murmuração, meu amigo, acabou para você. Então você tem que enfrentar as aflições com um bom ânimo, com uma energia positiva, com graça, com força, com leveza. Tenha bom ânimo, porque você precisa entrar neste mundo com um olhar de gratidão, com um olhar espiritual, não um olhar carnal. Porque os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Olha como Jesus diz, o seu olhar é bom, o seu corpo será luminoso. Ele já até capta, 2000 anos atrás, a questão da somatização. Se a gente tiver um olhar ruim, isso somatiza. Isso gera tensões, isso gera depressão, isso gera até câncer no corpo. A pessoa que murmura muito, reclama muito, está muito estressada, gera até câncer isso. Porque tudo impacta o nosso corpo, queridos. Nosso corpo é alvejado, muitas vezes, pelas nossas emoções. Então, a gente precisa ir com um olhar bom, uma mentalidade diferente. O olhar afeta tudo, tanto o interior quanto o físico. Então, diz até que abaixa até a imunidade, se você estiver estressado demais, angustiado demais, com esse olhar triste e murmurador, abaixa até a sua imunidade. Então, e é algo tão poderoso, essa mentalidade, que bloqueia até a nossa vida com Deus. O texto que nós lemos diz que quem tem a mentalidade da carne não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Mesmo se a pessoa queira seguir a Deus, não, eu vou seguir Jesus e tal, mas não troca a mentalidade, não adota a mente de Cristo, continua pensando como pensava antes, ela não vai conseguir se submeter à lei de Deus porque não pode fazê-lo, não consegue, mesmo que tente. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter um cuidado, porque eu tenho visto muito isso, pessoas que se convertem
vão para Jesus, mas não mudam a mente, continuam pensando igualzinho antes. Se não muda a mente, a pessoa não vai conseguir servir a Deus, porque não pode se submeter à lei de Deus, não consegue fazer isso. Tem que haver um antes e um depois. O antes pensava de um jeito, não, agora eu penso totalmente diferente. Não é só mudar a camiseta de time, né? Não, agora eu sou do time de Jesus. Tá, mas você pensa diferente de antes? A sua mentalidade é diferente? Porque, veja só, por que ela não consegue se submeter à lei de Deus, nem pode fazê-lo? Porque a lei de Deus, o Evangelho, nos ensina a servir. Agora, um egoísta consegue servir? Não. Ele tinha a mentalidade da carne, eu sou egoísta, eu só penso em mim, só penso no meu umbigo, eu quero usar e abusar das pessoas e dos outros, e o meu negócio é pensar em mim. Cada um com seus problemas, não tenho nem aí para os outros. Como é que essa pessoa vai servir? Então, por isso que a Bíblia diz, ele não consegue se submeter à lei de Deus. Um egoísta servindo é uma contradição. Então, ou a pessoa abandona a mentalidade carnal de ser egoísta, ou não vai conseguir se submeter à lei de Deus. Um vaidoso tentando ser humilde, um arrogante tentando ser humilde. Hoje você não vê mais pregação sobre vaidade. Quando eu me converti, tinha muito. E hoje os cristãos são muito vaidosos. Quanto investimento, se a pessoa tem qualquer questão de beleza, a pessoa se deteriora. Quando o Evangelho nos ensina que isso não é o que nos constitui. Vaidade só produz vazio. Então a pessoa tenta, às vezes, melhorar, é saudável melhorar, e é necessário cuidar de si, mas isso não pode ser a força motriz da sua vida, de onde provém a sua alegria. Porque isso a Bíblia chama de vaidade. E isso, como nós lemos, é mentalidade da carne e gera o quê? Morte. Gera o quê? Gera sofrimento. Porque a felicidade da pessoa é extraída de algo superficial e algo que ela não tem o controle. Diferente de quem busca a sua felicidade em Deus, que é algo permanente, é algo confiável. Qual é a sua mentalidade? Então, um vaidoso tentando ser humilde não funciona. Um murmurador tentando ser grato não vai conseguir. Se ele olha para a vida já reclamando, mas a palavra de Deus diz que eu preciso agradecer em todas as circunstâncias, em tudo dai graças. Aí a pessoa faz aquele agradecimento forçado, achando ruim agradecer. Por quê? Porque a mentalidade é a mentalidade da carne. Então, ou a gente troca de mentalidade, queridos, ou nós não vamos conseguir nos submeter à lei de Deus, porque não é possível fazê-lo. É o que o apóstolo Paulo dá já a sentença. Não é possível. Você precisa trocar de mente. Nós precisamos ter a mente de Cristo. Realmente a mente de Cristo, enxergar tudo a partir de Cristo, enxergar como Cristo vivia. Enxergar finanças, enxergar nossa família, enxergar nossos relacionamentos, enxergar a vida, as aflições, tudo como Jesus enxergava. Ou você faz isso, ou a sua mentalidade é da carne e você só vai tropeçar e vai, como a Bíblia diz, gerar morte. Ou seja, você vai sofrer quando não precisava sofrer, sofrimento desnecessário. Queridos, a mentalidade altera tudo. Tudo parte da sua mentalidade. A mentalidade dirige as nossas ações. A mentalidade causa sofrimento ou não causa sofrimento. É algo sutil, claro, impacta tudo, mas é sutil. Por quê? Porque é interior. Não é verificável. Uma ação, você verifica. Aconteceu ou não aconteceu? Foi feito ou não foi feito? Uma ação você verifica, mas a mentalidade não. A mentalidade é você e Deus. E você precisa se analisar. E é por isso que a mentalidade é tão importante que a Bíblia fala do homem interior, fala da consciência, fala do espírito, fala da alma. Tudo isso está envolto no que a gente pode tudo somar e chamar de mentalidade. Quando a Bíblia fala do espírito, como a gente cultiva a nossa vida, está falando de mentalidade. Quando fala da alma, está falando de mentalidade. Está falando da consciência, do homem interior. Tudo é o interior, tudo é a nossa mentalidade. Como a gente reage diante da vida, como a gente age e reage e pensa, tudo parte do nosso interior. E o nosso interior é segundo Cristo.
segundo o Evangelho ou segundo o mundo? Você pensa totalmente diferente das pessoas do mundo ou pensa igual? Em tudo, queridos, em todos os aspectos. Em termos relacionais, você pensa igual ao mundo ou pensa como o Evangelho? Em termos de vaidade, em termos de finanças, em termos de família, em termos de tudo, nós somos diferentes ou somos iguais? A palavra de Deus nos diz que, lá em Hebreus 4, a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Então, tudo, queridos, pela palavra você pode verificar como está a sua alma, como está o seu espírito, como está a sua mentalidade. Se a sua mentalidade for conforme a palavra, você tem a mentalidade do espírito. Se está diferente, você tem a mentalidade da carne. Alguns testes que você pode fazer. Você enxerga a vida, já até comentando, você olha para a vida e só dá vontade de reclamar? Mentalidade da carne. Porque a Bíblia diz, em tudo dai graças. A Bíblia diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Há tempo para tudo. Não fala isso? Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de luto, há tempo de celebrar a vida, há tempo de conflitos, porque surgem conflitos nas nossas vidas, e há tempos de paz. Há tempos de alegria, há tempos de tristeza. Mas não é por isso que você vai reclamar, é porque é assim. A vida tem as suas instabilidades neste mundo caído. A gente não vai reclamar do mundo caído, a gente vai se alegar com a graça de Deus e com tudo que Ele nos provê. Então, como você imagina Jesus reclamando o tempo todo? Não. Você enxerga a vida e dá raiva das pessoas, você se ira com as pessoas, ou você tem compaixão das pessoas, ou você busca, na fraqueza das pessoas, saber que você também é fraco, você também gera questões. Você enxerga a vida e só pensa em você mesmo, ou você pensa no outro? Você enxerga a vida e como você enxerga essa vida? Como Jesus? Como você vê o mundo, como você vê a si mesmo, como você vê as pessoas? As pessoas só dão trabalho, as pessoas incomodam. Jesus não tratava a vida assim. Você só se rebaixa, só se critica, só olha defeitos, você é uma pessoa muito crítica. Isso é tudo mentalidade da carne, queridos. Porque o próprio Jesus diz, não julguem. Por que ele diz, não julguem? Porque ele diz, porque com a medida que você julgar, você será julgado. Eu pensava nisso, né? Tipo assim, eu julgo a pessoa, como eu estou julgando a pessoa, assim ela vai me julgar com esse mesmo critério. É claro que acontece isso. Se a gente é muito crítico, põe defeito demais nas pessoas, as pessoas também vão botar defeito em nós. Aí fica uma guerra, né? Um contra o outro. Mas aí depois, eu percebendo também, de novo, a profundidade das Escrituras, isso também se aplica a nós, queridos. Se nós só colocamos defeito nos outros, a gente também, porque tem esse olhar crítico, nós vamos colocar defeitos em nós mesmos, nós vamos se criticar também. Não é apenas a crítica que vem do outro, não, nós vamos nos criticar. A pessoa muito crítica, ela é alvo dessa crítica também. Ela mesmo vai se deprimir, porque é uma pessoa crítica. Mentalidade da carne. Jesus diz, não julguem. Para de procurar defeito nos outros. Porque procurando defeito nos outros, você vai encontrar em você. Pare de procurar defeitos. Procure motivos para se elogiar e para elogiar os outros. Procure motivos para agradecer. Jesus diz, quem busca, acha. Se você buscar defeitos, você vai encontrar, meu irmão, em você e nos outros. E vai ter 1000 motivos para murmurar, para reclamar, para criticar e para achar ruim a vida. Quem busca, acha. Agora, se você buscar motivos para se alegrar, na sua vida você vai encontrar aos montes. Porque Deus é fiel, Deus é bom, Deus te dá muito mais do que você e eu merecemos. Busque motivos para se alegrar. Busque motivos para se elogiar e elogiar o outro, você vai encontrar. Não que a gente se aliena e fique cego para os defeitos, mas os defeitos a gente olha com compaixão compaixão do outro e compaixão de si mesmo. Compaixão e, se tem um problema, eu vou resolver. Não vou ficar murmurando, reclamando, namuriando, não. Tem um problema? Vou resolver. Dá para resolver? Vou resolver. Não dá para resolver? Então deixa quieto. Vou parar de olhar para isso e vou olhar para o que Deus me deu. Porque eu tenho. Porque nós temos, queridos, e temos muito.
Isso é mentalidade do Espírito, diferente da mentalidade da carne. Então, ao olhar o mundo, você se torna amargo, se torna ressentido. Não, queridos. Olha, Deus, que é o próprio Deus, que é Jesus, puro e perfeito, sem pecado, sem maldade, sem a nossa tolice, sem a nossa ignorância, vendo a tolice das pessoas, a feiura das pessoas, a maldade das pessoas, em vez de se ressentir, em vez de ficar amargo, meu Deus, o que eu estou fazendo neste lugar? Esse povo ingrato, esse povo pecador, esse povo mau. Não, Jesus não ficava falando isso. Ele ficava com compaixão. Ele procurava cuidar. Aqueles que eram resistentes e obstinados, ele deixava quieto, mas falava, olha, vocês estão no caminho errado. Mas ele não se envenenava, ele não se ressentia, ele não ficava amargurado. Não podemos deixar nossa alma envenenar. Então, a grande pergunta é, você vê a vida como Jesus via? Ou seja, você vê o mundo com a doçura, com a mansidão, com, de novo, o bom ânimo que Jesus via. Jesus ia para a vida com um bom ânimo. Você vê assim? Ele falou que nós teríamos aflições, que tínhamos que ter bom ânimo. Você vê as pessoas com compaixão, amor, tolerância, cuidado que Jesus via. De novo, você vê a pessoa e vê um erro, você tem vontade de criticar ou de ajudar. Veja, queridos, como são duas coisas totalmente opostas, a mentalidade da carne e a mentalidade do Espírito. A mentalidade da carne quer criticar, quer condenar, quer tratar mal, quer humilhar. Já a mentalidade do Espírito vê um defeito, quer ajudar a pessoa. Quer resolver o problema. Então, às vezes a gente não tem a dimensão o quanto a mentalidade afeta tudo, afeta os nossos relacionamentos, afeta a nossa paz. Muitas vezes a gente precisa, porque todas as circunstâncias a gente não vai conseguir resolver. E não adianta cobrar de Deus. Deus resolve todos os problemas, que a gente sempre vai ter problema, nós teremos aflições. O que a gente precisa mudar é o nosso olhar. Temos uma nova perspectiva, uma mentalidade diferente, que vai para a vida na força do Espírito e com Deus conosco, com gratidão, com esperança, com bom ânimo. É isso que Deus quer produzir em nós. Ele não falou, os frutos do Espírito são todos os problemas resolvidos. Não, os frutos do Espírito é uma mudança interior que nos vai dar mansidão, que vai nos dar paz, que vai nos dar paciência. Então veja, o que o Espírito Santo quer produzir? Às vezes a gente ora muito, Deus resolve isso, resolve aquilo, e Ele está trabalhando, Ele está nos abençoando, mas Ele quer que, diante dos problemas, a gente vá com uma diferente atitude. Por isso que o Espírito Santo nos dá, olha o que é fruto do Espírito, paciência. Se você tiver paciência, você já não vai ter ansiedade, já não vai ter tanto estresse, não vai ter tanta agonia com os problemas que surgem. Não, você vai estar paciente, tem que resolver, vamos com tranquilidade. Você vai ter paz, fruto do Espírito, paz. Peça ao Espírito Santo a mentalidade que te dá paciência, a mentalidade que te dá paz, a mentalidade que dá domínio próprio. Para diante te dá alegria, outro fruto do Espírito, alegria. Então veja como a Bíblia não coloca essas coisas essenciais para a alma humana em nada temporário. Ah, minha paz depende de tal coisa no trabalho, ou a paz depende de tal questão lá em casa. Meu irmão, se depender disso, você nunca vai ter paz, meu irmão. Nunca. Porque a tua paz está dependendo de seres frágeis, seres falhos, circunstâncias que são instáveis. A palavra de Deus nos ensina a não depender de coisas instáveis, mas depender de Deus. De onde vem minha alegria? Do fruto do Espírito, vem de Deus. De onde vem minha paz? Do fruto do Espírito, vem de Deus. Mas não é isso, não é uma imensa verdade, queridos? De onde tem que vir a nossa paz, se não de Deus? Se a nossa paz vir de qualquer outra coisa, não vai vir. A nossa alegria tem que vir de Deus. Então, os frutos do Espírito, tudo vem dele. Tudo tem que ser a mentalidade do Espírito. De onde Jesus extraía a paz dele? Dos discípulos perfeitos dele que o trairiam? Não. Dos religiosos que estavam perseguindo? Não. Dos pecadores que... Não. A paz dele vinha de Deus. A alegria dele vinha de Deus. A paciência dele vinha de... Tudo tem que vir de Deus. De uma mentalidade diferente, que olha para o Espírito, olha para Deus, olha para as circunstâncias com um olhar diferente. Se os seus olhos forem bons,
todo o seu corpo será luminoso. Todo. Está faltando luz aí, meu irmão? Seu olhar precisa melhorar. E o que é carne? Está falando mentalidade da carne. Carne é tudo, queridos, que vem da nossa natureza caída, né? Tudo que é sem sentido, tudo que é pobre, tudo que é fraco, tudo que é baixo, tudo que é vil, tudo que é mal, tudo que é superficial, tudo que é fútil, que é o que esse mundo cultua. E por isso que eu falei, nós temos que ter uma mentalidade diferente. Mentalidade da carne, olha só, fiz até uma listinha aqui. Soberba, carne. Vaidade, é carne. Egoísmo, é carne. Prazer pelo prazer, é carne. Preguiça, carne. Autovitimização, mentalidade da carne. Críticas, julgamentos, reclamação, ingratidão, ira, ódio, discórdia, tudo isso que a Bíblia lista inúmeras vezes, tudo isso é mentalidade da carne. Tudo isso vai gerar morte, tudo isso vai gerar degradação do Espírito Santo, degradação do nosso ser. Queridos, tudo que não é espiritual, tudo que não é divino, é carne. Tudo que você não vê em Jesus, é carne. Olha para Jesus. Se você não vê Ele fazendo, não vê Ele pensando como você está pensando, diante de tal situação, eu estou pensando de tal forma, Jesus pensaria assim? Não, é a mentalidade da carne. Jesus seria soberbo? Não. Jesus seria cheio de vaidades e preocupado com aspectos físicos em exagero? Não. Extrairia a felicidade dele disso? Não. Jesus seria preguiçoso? Não. Jesus seria crítico? Não. Jesus reclamaria da vida? Não. Jesus seria ingrato? Não. Tudo mentalidade da carne. E muitas vezes nós, como cristãos, eu estou indo para a igreja, eu estou cantando um louvor, e com toda essa lista de mentalidades. E o que a Bíblia diz? Se você tem essa mentalidade, você não pode se submeter, você não irá se submeter à lei de Deus, porque não pode fazê-lo. Porque você tem uma outra mente, uma mente diferente da de Cristo. Como é que você vai seguir a Cristo com a mente diferente da de Cristo? Tudo isso é carne, tudo isso é superficial, tolo, feio, mal. E adoece. Você quer isso em você? Não. O que a Bíblia diz? Quem vive segundo a carne, o texto que nós lemos, quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Já quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Então veja, o texto diz, tem o que a carne deseja e tem o que o Espírito deseja. Quem vive de acordo com a carne, segue o que a carne deseja. Quem vive de acordo com o Espírito, segue o que o Espírito deseja. Então você se volta mais para atender os desejos da sua carne ou aos desejos do seu Espírito, ou aos desejos do Espírito Santo? O que você mais cuida? Às vezes a gente procura muito atender nossos interesses, esquece de atender os interesses de Deus, ou os interesses da nossa alma. O que você mais investe, na carne ou no Espírito? Você obtém o seu prazer, de novo, a fonte da sua alegria, daquilo que é estável, permanente, de Deus e de tudo que provém de Deus, ou das coisas vãs e tolas da vida e que vão passar. Um monte de coisas, às vezes, que a gente depende da nossa alegria, vão passar, irmãos. Riquezas vão passar. Beleza vai passar. Tudo isso vai passar, irmãos. O que não passa? A palavra de Deus, a justiça, o amor, todas as virtudes do Evangelho. Isso não passa. E é daí que você tem que extrair sua alegria, porque o resto, você está, como a Bíblia diz, tem um texto que fala, você está colocando a sua mão, se apoiando numa estaca. O que é que você apoia o seu peso, a sua mão numa estaca para se apoiar? Ela atravessa a sua mão. Deus. Você precisa ouvir ao Espírito. Você tem que seguir ao Espírito, porque isso te melhora, isso te edifica, isso te transforma. A carne não, a carne nos adoece. E esse é o grande ponto, né, queridos? Ele disse, a mentalidade da carne é morte. Morte, de novo, é adoecimento moral, espiritual, psicológico, familiar, relacional e até físico. A mentalidade da carne somatiza no nosso corpo e afeta tudo. Tudo isso é mentalidade da carne. Se volta contra você, se volta contra um outro. É um envenenamento contínuo que vai destruindo as nossas defesas psicológicas, nossas defesas espirituais, nossas defesas morais, porque é uma mentalidade que não vai produzir elevação espiritual, não.
e nos adoece por dentro. Então, queridos, todo o esforço que você tiver na direção do Espírito, na direção de melhorar, de ser uma pessoa melhor, vale a pena. Nós não podemos nos conformar com as nossas fraquezas ou com a mentalidade da carne. Nós temos que seguir o Espírito. De novo, a mentalidade da carne é morte e é inimizade contra Deus. Olha que forte isso, queridos. Porque todos nós queremos, né, ser amigos de Deus. Eu quero ser amigo de Deus, eu quero que Deus esteja comigo. Tudo bem, mas qual é a sua mentalidade? Porque se a sua mentalidade for da carne, não adianta você dizer, Deus é meu amigo, Deus está comigo, tudo bem. Mas se a sua mentalidade é da carne, a mentalidade da carne é inimizade contra Deus. Porque é uma mentalidade anti-Deus, uma mentalidade anti-Cristo. As pessoas ficam preocupadas, quando é que vai vir o anticristo? Sim, um dia vai vir. E a sua mentalidade é uma mentalidade anti-Cristo? Isso sim que é perigoso, porque isso vai estar dentro de nós. Se for um estilo de vida totalmente diferente de Jesus, uma forma de pensar totalmente diferente de Jesus, queridos, é uma mentalidade que gera inimizade contra Deus, porque te afasta de Deus, e o que a Bíblia diz, como dois andarão juntos, se não estiverem de acordo? Como é que Deus vai te abençoar, estar com você, se a sua mente está totalmente diferente dele? Ele quer te conduzir numa direção, mas sua mente está indo em outra. Então, há uma cisão aí. Deus quer te levar para um lado e você indo para o outro, porque a mentalidade é segundo a carne. E isso gera inimizade contra Deus. Andar no Espírito Santo é não andar na carne. A mentalidade do Espírito é não ter a mentalidade da carne. Então, são opostos. E isso está escrito, inclusive, no texto que lemos na mensagem anterior. A carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. São duas coisas opostas. Então, queridos, é essencial para o nosso caminhar, e, de novo, para a nossa própria felicidade, nós trocarmos de mente, nós mudarmos a forma de enxergar a vida, enxergar conforme Jesus, enxergar conforme a palavra de Deus. Nós temos que quebrar a mentalidade que herdamos desse mundo e que nos impacta 24 horas. 24 horas nós vivemos na cultura deste mundo, que tem uma forma de pensar, e isso nos influencia. Daí a importância que a gente sempre enfatiza, leia a Bíblia, ouça pregações, porque isso vai mexendo, vai mudando o nosso pensar. Mesmo que eu ouvi essa pregação, eu li esses 2, 3 capítulos da Bíblia, parece que não mudou nada em mim, não fez... Meu irmão, isso está construindo uma mentalidade, está construindo uma forma de pensar. Você está lendo aqui, em todas as coisas, em todas as circunstâncias, dei graças. Você vê isso aí fora? Não vê. Você só vê gente reclamando. Você não vê ninguém pregando, olha, vamos reclamar. Não, mas você convive com pessoas que reclamam o dia inteiro. Aí você lê, em tudo dei graças. Opa, isso é um contraponto ao que você vê no mundo. Você vê as pessoas criticando e julgando umas às outras, só falando mal uma das outras. Aí você vê Jesus dizendo, não julgueis, porque na medida que julgares, sereis julgados. Isso vai quebrando, vai fazendo um contraponto. E quanto mais admiração você tem pela palavra de Deus, mais admiração você tem para com Cristo, isso vai te fortalecendo e vai te conduzindo a ter uma mentalidade diferente. De novo, se você não contrapõe isso que a gente recebe 24 horas por dia, na TV, nas redes sociais, irmãos, isso é o tempo todo mexendo com a sua mente. Mexendo com a sua mente, você está sendo influenciado 24 horas por dia. Se isso não tiver um contraponto constante da palavra de Deus, seja pela pregação aqui, ou ouvindo no YouTube, ou lendo a palavra de Deus, você vai, cedo ou tarde, indo nessa outra direção. Ontem eu fui visitar minha avó, ela, não sei se ela tem 80, 85 anos, me mostrando a Bíblia que ela comprou com a letra super gigante. Cada letra, quase uma letra por página, assim, uma página. Gigantesca. Aí eu falei, nossa, vó, que bom. Você lê muito a Bíblia? Aí ela falou, o ano passado eu li a Bíblia toda e esse ano eu já estou bem adiantada. Eu falei, meu Deus, se os que se diz crente, que se diz cristão, fizesse o que minha avó aos 85 anos faz, com dificuldade de leitura, dificuldade de enxergar,
fraca, idosa, faz. Aí, minha avó, toda grata, ela é um doce de pessoa. Por quê? Porque convive com Jesus, convive com a palavra de Deus. A palavra de Deus vai mexendo na mente dela, vai dando sabedoria, vai dando leveza, vai dando graça para com a vida, vai tendo, porque ouve Deus falar todo dia com ela, isso vai produzindo frutos, queridos. Querendo ou não, só você lê. Uma pessoa idosa com 85 anos com a letra super gigante está ali, recebendo de Deus. Porque isso é necessário, queridos. É necessário nos limpar. É o que Jesus disse para os apóstolos: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. 3 anos pregando ali, limpou o coração deles. A mesma forma nós precisamos ser limpos. O apóstolo Paulo diz em Romanos 12, não se amoldem ao padrão deste mundo. Porque esse é o grande risco, né? Nós ficamos igualzinho as pessoas do mundo, igualzinho. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação do quê? Da sua mente. Olha só. Não é meramente as ações, é a mente. Transformem-se pela renovação da sua mente, olha que interessante, para que sejam capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque se a gente não renovar a nossa mente, nem o que Deus der para a gente não vai conseguir experimentar, não vamos ser capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque Deus vai fazer a vontade dele sobre nós, como a gente tem uma mente carnal, uma mente mundana, a gente vai achar aquilo, não foi grandes coisas, ou não era muito bem isso que eu queria, Deus. Tem gente que reclama com Deus, né? Oh, Deus, seja feita a tua vontade sobre a minha vida. Aí Deus faz, não, Deus, não é isso que eu queria, não. Eu queria ser rico, famoso, queria ser um youtuber, eu queria ser um ricaço. Não vai conseguir ser capaz de experimentar a vontade de Deus. Então, a gente precisa transformar a nossa mente, queridos. Renovar a nossa mente conforme Cristo, conforme os cristãos primitivos. Eles tinham uma mentalidade diferente. Será que nós, tem até uma pergunta que eu já vi, será que se nós estivéssemos nessa época, os apóstolos nos diriam, você é um cristão? Eu digo, não, você não é cristão, não. Por que você pensa igual as pessoas do mundo? Como eles nos receberiam? Né? Então, queridos, a gente precisa alterar a nossa percepção. Nós precisamos mudar quem nós somos. Viver pela fé. Crendo em Deus, em cada aspecto do que a palavra diz. Crer em Deus. Receber dele a instrução para a vida. Quais são, o que a gente preza, de onde obtemos o nosso prazer, de onde obtemos os nossos valores, a nossa alegria. De onde você obtém a sua alegria, diz muito sobre você. Jesus diz que o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Ele fala isso lá em Nicodemos. Então, a gente precisa, ele chama de nascer de novo, ou seja, a mentalidade que a gente tinha, agora a gente nasce para uma nova mentalidade. E isso depende, queridos, de crer na palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz, eu creio. Uma nova forma de tratar a vida, uma nova forma de seguir, de tratar o sofrimento, de tratar as pessoas. Eu vou servir. Mas todo mundo passa uns aos outros para trás, todo mundo é esperto, todo mundo é indiferente uns com os outros. Tá, esse é o mundo. Eu não sou assim. Eu vou seguir o Evangelho. Eu vou amar, eu vou ser bom, eu vou servir, eu vou perdoar, eu vou pedir perdão. Ninguém pede perdão. Sim, é o mundo, é a carne. Eu vou pedir perdão. Ninguém perdoa, mas eu vou perdoar. Ninguém serve, eu vou servir. Ninguém é gentil, eu vou ser gentil. Ninguém é pacífico, todo mundo é irado, todo mundo xinga. Eu não vou xingar, eu não vou falar palavrão. Por quê? Porque eu sou diferente. Eu não tenho a mentalidade da carne, eu tenho a mentalidade do Espírito. Quem eu sigo não é esse mundo, eu sigo a Jesus Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. É Ele que vai reinar por toda a eternidade. Queridos, todo esse mundo vai passar, todo esse mundo. Todos os grandes ricos que as pessoas admiram, e nós caímos muitas vezes nessa tentação, os grandes bilionários, os grandes ricos, os grandes empreendedores, os grandes cursos, os grandes isso, os grandes aquilo, tudo isso vai passar, meu irmão. Tudo isso vai passar. As pessoas mais lindas do planeta vão deteriorar e vão virar ossos
com vermes só. Essas pessoas vão ter que se apresentar diante de Deus. E o que será naquele dia? Dessas pessoas que só cultivaram belezas, só cultivaram riquezas, só ostentaram, só humilharam as pessoas, não fizeram nada pelo próximo, só pensaram no próprio umbigo. O que será dessas pessoas naquele dia? O que será de nós naquele dia? Nós seremos julgados pelas palavras que dissemos e pelas nossas ações, não pela riqueza que acumularmos ou pelo número de cirurgias plásticas que fizermos. Porque a vida humana hoje aí fora é isso, correr atrás de riqueza, correr atrás de cirurgia plástica e se gabar diante do mundo e se querer se vender como mais famoso ou mais isso. Tudo isso é tolice, queridos. Tudo isso é besteira. Tudo Deus olha para isso e é capaz de ter vontade de vomitar diante disso. Tudo besteira, tudo tolice. A vida de um homem, Jesus disse isso, e não meça a sua vida dessa forma. A vida de um homem não consiste na abundância de bens que possui. Que cristão acredita nisso? Se todo mundo só corre atrás disso. É melhor dar do que receber. Quem crê nisso? Entre os cristãos. Todo mundo só quer receber. Todo mundo reclamar é o quê? Reclamar é ficar querendo receber mais, em vez de querer dar mais. É melhor dar do que receber. Ou nós temos a mentalidade do Espírito, ou temos a mentalidade da carne. Você está mais nesse mundo para dar, para servir, para fazer o bem, ou só está querendo receber, se gabar, ostentar? Meu irmão, há pessoas nessa terra que não tiveram talvez uma terrinha para cultivar, não tiveram uma casa, mas que no céu serão recebidas com grandes honras. Porque tiveram um coração, deixaram um legado, serviram a Deus, não se venderam por preço algum, não se contaminaram com este mundo e se apresentaram fiéis a Deus. Isso que faz a diferença. Isso que faz a diferença, que nós queremos, possamos cultivar a mentalidade de Cristo, a mentalidade do Espírito, porque nós teremos que nos apresentar diante de Deus. E nos céus, os anjos, o que eles valorizam? Aquele olha para um bilionário, olha esse bilionário. Não, vão olhar, o que essa pessoa tem no coração? Ela tem amado, esse bilionário, tem amado sua esposa ou tem traído ela com 20 mulheres? Ele tem ajudado os pobres ou só tem usado esse dinheiro para se gabar diante dos ricos e poderosos? O que nós somos, queridos? O que nós somos? Qual a nossa mentalidade? Essa é a pergunta. Porque nós seremos despidos de tudo isso. Das nossas roupas, até do nosso corpo, seremos despidos das riquezas e nos apresentaremos nus diante de Deus. Nus no sentido de totalmente sem essas capas, sem diploma, sem nada. Sem diploma, sem riqueza, nos apresentaremos patentes diante de Deus. O que nós apresentaremos a Ele? Pessoas vazias, pessoas frágeis, pessoas fracas, cheias de defeito, ou apresentaremos uma pessoa que buscou a honestidade, buscou fazer o bem, buscou a humildade, buscou servir, buscou, com as dificuldades que tinha, honrar a Deus, honrar a palavra dEle, falar, eis-me aqui, Senhor, eis aqui o teu servo. E Jesus vai dizer naquele dia, servo bom e fiel, tu foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Então, queridos, que a gente escolha o Espírito, que a gente escolha a Deus. Acima de tudo, Deus. Acima de todas as coisas, Deus. Acima de tudo, fazer o que Ele nos ensina a fazer. Com recompensa por isso ou não. Com sofrimento fazendo isso ou não. Muitas vezes a gente olha para, meu Deus, como é que eles serviam a Deus e eram torturados, perdiam todos os bens? Porque eles entenderam a mensagem, queridos. Porque eles entenderam as mensagens. O maior bilionário também vai sofrer e perder todos os bens, ou não? Vai. Só que ele vai sofrer e perder todos os bens e chegar diante de Deus sem nada. De mãos vazias, como diz a palavra de Deus. Agora, aqueles que serviram a Deus entenderam a mensagem. Eu vou servir a Deus, eu vou fazer o bem, ponto. Não me interessa o que vai acontecer. Eu vou ter a mentalidade do Espírito. Eu entendo a vida sabendo que existe esse mundo e existe o mundo lá da glória. De novo, qual que é a mentalidade da carne? Ah, pastor, por que existe sofrimento no mundo? Essa pergunta, querido, eu fico assim, meu Deus, tudo bem, mas você não entende que existe esse mundo e existe o céu? Essa pessoa aguenta esse sofrimento e vai ter, por
80 anos e vai ter infinitos anos de paz e de glória com Deus. Então isso aqui, queridos, é uma sementinha, uma coisinha pequena. Aguenta o tranco aqui, dando glórias a Deus, porque você vai ser infinitamente mais lindo, que seja até visualmente, se a pessoa se preocupa com vaidade, você vai ser belíssimo na glória. Você vai ser riquíssimo na glória. Não que você deixe de descuidar disso aqui na terra, mas não faça disso a fonte da sua alegria, faça isso de Deus e entenda a realidade da graça e da glória de Deus na eternidade. Lembre-se da eternidade. Nós não somos seres temporários, nós somos seres eternos. Nós somos seres espirituais. Tudo isso é mentalidade do Espírito. Lembrar que não é apenas esse mundo. É o que chama de terrestrialização do pensamento. Só pensar aqui, não. Nós temos uma glória a quem nós teremos que primeiro nos apresentar para sermos avaliados e depois viver eternamente. Lembre-se disso. Em cada ação sua. Eu vou fazer uma ação, isso honra a Deus, isso contribui para a minha eternidade, isso vai me levar para a glória. Eu, diante dos anjos, diante do tribunal de Cristo, diante de Deus, diante de Jesus, diante da cruz, eu olharei isso com orgulho ou olharei isso e falarei, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou correndo atrás? Da onde eu estou tirando minha alegria? Tudo isso é evangelho, querido. Tudo isso o apóstolo Pedro pregaria aqui, o apóstolo Paulo pregaria aqui. O que estamos fazendo da nossa vida? Qual é a nossa mentalidade? Querido, se adotarmos a mentalidade do Espírito, a gente não para de fazer o bem hora nenhuma. A gente não para de servir hora nenhuma. A gente não para de elogiar as pessoas hora nenhuma. A gente não para de cuidar das pessoas hora nenhuma. E a gente não perde o tempo fazendo coisas que não contribuem para nada, que não edificam. A gente vai parar de criticar, vai parar de tratar mal, vai parar de humilhar as pessoas, a gente só vai pensar em viver pelo Espírito. E viver pelo Espírito não é rodopiar, não, é ter essa entrega, 100% do tempo fazendo o bem, 100% do tempo Ele fluindo através de mim, 100% do tempo tendo paz e alegria que vem do Espírito. Vamos ficar de pé, queridos? Mentalidade do Espírito, queridos. Que a gente possa desenvolver isso, porque é essencial para a vida. É essencial para nos transformar mesmo e sermos cristãos mesmos. Como eu preguei uma época aqui, Nicodemos era a pessoa, conhecia a Bíblia de cor, ia a todos os cultos, conhecia todos os louvores, pregava em praça pública, fazia 1000 coisas. Só que Jesus diz, você precisa nascer de novo, você precisa trocar sua mente. Porque você está fazendo isso tudo para se gabar, para ser melhor que os outros, só pensando na sua posição social, pensando em honra, glória e fama. Mas a verdadeira mentalidade do Espírito é para o outro, é amando. Vamos orar, queridos? Senhor nosso Deus, o Senhor sabe, Senhor, como é a nossa mente, a mente de cada um aqui. Eu não sei, ninguém aqui sabe como é a mente do outro. O Senhor sabe. Qual é a nossa mentalidade? Como nós vamos para a vida, Senhor? Se a nossa mentalidade tem gerado sofrimento, como a Tua palavra diz, gera morte, gera adoecimento, gera amargura, gera ressentimento, é porque a nossa mentalidade está sendo uma mentalidade da carne, Senhor. Então nos ajuda, Senhor, a trocar essa mentalidade por uma mentalidade superior, uma mentalidade que gera vida, uma mentalidade que gera paz, que gera leveza, que gera bom ânimo. Dá-nos a Tua mente, Jesus. Como a Tua palavra diz, a mente de Cristo. Queremos essa mentalidade. Queremos um novo modo de pensar, uma nova percepção, uma nova forma de enxergar a vida. Nos dá olhos bons, Senhor. Cura-nos da nossa cegueira espiritual. Nos faz buscar e desejar o que o Teu Espírito busca e deseja. Porque o que a carne deseja é contrário ao Espírito, o que o Espírito deseja é contrário à carne. Então o que a gente deseja, o que o Teu Espírito deseja. Porque o Senhor sabe que é isso, renovando a nossa mente, que nos fará capazes de experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Que adianta, Senhor, pedimos pela Tua vontade em nós, se nós não somos capazes de experimentá-la. Transforma cada um de nós. Renova a nossa mente, Senhor. Abençoa que a Tua palavra venha mudar a forma de tratarmos a vida. Fala conosco pela Tua palavra. Ajuda cada um aqui, Senhor, também a ter essa graça e essa sabedoria de Te buscar na palavra, ler mais as Escrituras. Ajuda cada um nisso, queridos, Senhor.
um capítulo por dia, um pouco que seja, a leitura no WhatsApp, que forma que for, mas que a Tua palavra possa ser um alvo da nossa meditação, da nossa busca. Fala conosco todos os dias, Senhor, e transforma a nossa mente. Toda vez, Senhor, que tivermos com a mentalidade da carne, com algum pensamento que nos adoece, desperta-nos pelo Teu Espírito. Que o Teu Espírito fale ali conosco. Não pense assim, não é assim. Não pense assim, porque não é assim. Porque eu penso diferente. Pense diferente. Nos ajuda a pensar diferente. Nos ajuda a pensar como o Senhor pensa, Senhor. Em todas as situações, as mais angustiosas, as mais difíceis, nos ajuda a pensar como o Senhor pensa. Diante da dificuldade financeira, pensar como o Senhor pensa. Diante de problemas de relacionamento, pensar como o Senhor pensa. Diante da dor, da doença, da velhice, pensar como o Senhor pensa. Dá-nos a Tua mente, Senhor. Dá-nos a Tua leveza. Produz isso em nós, Senhor. Nós pedimos a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Vamos ler a Bíblia, hein, queridos? Vamos ler isso aqui que nos constitui evangélicos há 30 anos. Quem não lia a Bíblia, não tinha nem o direito de se chamar evangélico. Então, leia, querido, leia. No grupo do WhatsApp tem ali um áudio, só dá um play ali. Ou você lê um capítulozinho por dia. Isso já faz diferença. Isso lava a minha alma. Eu sinto isso, querido, lavando a alma, limpando, parece de sujeira, limpando de tristeza. Às vezes eu leio, você sai mais leve. Isso é tão bom.